Alô, boa noite, boa noite. Cadê a turma? A turma da leitura do livro? Cadê os meus amigos que estão aqui compartilhando comigo, aprendendo comigo aqui com a leitura deste livro maravilhoso que a gente começou na quinta-feira da semana passada? Tivemos a nossa primeira leitura e hoje a gente está dando continuidade, né? A leitura do livro Os Quatro Segredos Sagrados. Aqui está ele, muito bonito esse livro, maravilhoso. Um livro escrito por Preta Di, por Krishna Di. A gente já fez uma introdução desse livro na semana passada, né? Na nossa primeira leitura a gente fez a introdução, a gente conheceu um pouco mais sobre Krishna Di, Preta Di, como é que foi que começou aqui a escrita, né, desse livro, como é que esse livro surgiu. E se você perdeu, não tem problema, fica tranquila. Boa noite, Andréa. Então, se você perdeu a introdução, a leitura da introdução desse livro, a gravação está disponível tanto aqui no meu feed, mas aí, como foi de quinta-feira passada, você pode demorar um pouco para encontrar. Aí você pode ir lá no meu canal do YouTube, o Neide Clemente Magro Possível. Vai lá no canal do YouTube que a gravação tá ficando lá disponível para você não perder nada. O gostoso, o bom, que vai me dar muita alegria é assim ter você aqui comigo, para eu sentir que a gente está lendo junto, né? E se não der por qualquer razão, ou se você precisar até rever, né? Porque vai ter momentos aqui que a gente sente aquele desejo, aquele chamado para fazer uma releitura e para absorver mais e para pegar mais insights, né? Então, eu não sei se você já tem aí um papelzinho, uma caneta, o seu caderninho de aprendizado. Já pegou uma água, um chá, um café? Fica à vontade, noite de quinta-feira, teve um dia aí provavelmente, e espero que tenha sido maravilhoso, abençoado, que tenha sido um dia intenso de coisas boas e de aprendizados e de desenvolvimento, de crescimento. Então agora chegou a hora da gente sentar para fazer a leitura e completar, né, nessa noite, essa delícia, essa maravilha de vida que a gente tem, que a gente vive. Então, hoje a gente está indo para a página 21. Hoje a gente entra no primeiro segredo sagrado, que é viva com uma visão espiritual. Esse capítulo é muito bom e para a gente começar a leitura desse capítulo, eu vou pedir a você para que faça uma pausa, aquela pausa sagrada que a gente costuma fazer antes de começar uma coisa que a gente está desejando muito, uma coisa que a gente acredita que vai ser bom, que vai ser importante para a gente quer estar presente, a gente quer estar conectada, né? Aí a gente vai fazer aquela pequena pausa. Deixa eu colocar o meu auxiliar de visão para a leitura. Isso aí, vamos lá dar uma espreguiçada, vamos preparar para começar essa leitura maravilhosa, que eu esperei por ela o dia todinho, esperei por ela o dia inteiro. Que bom que chegou o momento. Boa noite, meu amor. Então vamos lá. Então, antes de a gente começar essa jornada dessa noite maravilhosa de continuidade da leitura desse livro, vamos fazer essa pequena pausa e vamos fazer aqui 3 respirações profundas e lentas, inspirando lentamente e soltando essa respiração mais lento ainda do que a gente inspirou. Vamos fazer 3 vezes essa respiração para a gente de verdade chegar. Vamos começar? Eu gosto de fechar logo os meus olhos. Sente o ar entrando nas narinas. Saindo lentamente. Vamos inspirar, segurar um pouquinho e depois a gente solta bem lento agora.
Sente a calma. Deixa tudo o que aconteceu no dia ficar agora no passado. Vamos se concentrar nesse momento mágico e maravilhoso que é o agora. E diga lentamente para si mesma que eu encontre as respostas que busco. Que eu descubra as soluções de que preciso. Que a minha vida seja bela. Faz outra inspiração lenta, profunda. Que delícia! E vamos abrir os nossos olhos. Boa noite, Maria Helena. Olha aí, boa noite, Josiane, ou José Antônio. Seja bem-vindo, José Antônio. Vamos começar essa leitura agora. Então, agora que a gente entrou aqui, que a gente está bem centrado, que está bem presente, vamos começar a nossa leitura. Quem tiver o livro, a gente vai começar a ler agora, já a página 23. Se não tiver o livro, não tem problema, me acompanha aqui com atenção. O primeiro segredo sagrado. Viva com uma visão espiritual. Quem escreve esta parte deste capítulo é ele, é Krishnadi. E ele diz assim: muitas civilizações, religiões e culturas surgiram e desapareceram. Porém, a busca por um estado transformado de consciência permaneceu intacta pelo decorrer da história da humanidade. O entusiasmo para experienciar a vida a partir de um estado magnífico atravessa todas as religiões, raças e culturas. Essa paixão espiritual por viver intensamente, por se conectar de maneira profunda e por amar de forma plena, está no âmago de todos os seres humanos neste planeta, independentemente de ser algo consciente ou não. Janaína, seja bem-vinda também. Podemos sentir tal estado transformado de consciência de várias maneiras, como um puro êxtase, um amor sem causa, uma calma coragem ou uma presença serena. Convencionalmente, a busca por um estado transformado costuma ser associada com hippies ou pessoas afastadas do cotidiano normal. Presume-se ser uma zona em que apenas aqueles que estão desinteressados e desiludidos com a vida escolhem entrar. Durante muito tempo, o estado transformado de consciência era visto como um objetivo supremo. Mas Pretaji e eu fazemos uma distinção clara nesse quesito. Nós acreditamos que nada pode estar mais longe da verdade do que essa concepção. Nossas próprias vidas são prova disso. Somos muito engajados com a vida. Somos marido e mulher, pais de uma adolescente e também muito proativos no cuidado da saúde e do bem-estar dos nossos pais. Administramos uma academia internacionalmente aclamada para aprendizados sobre a consciência. Apenas no ano passado, ela recebeu mais de 69.500 alunos em vários países de todo o mundo. Somos muito engajados em todas as atividades da academia, desde o treinamento de membros do corpo docente, à elaboração dos cursos e ao ensino de aulas avançadas. Além disso, também fundamos 2 instituições de caridade enormes, que até o momento impactaram a vida de mais de 500.000 habitantes, de mais de 1.000 vilarejos aos arredores da nossa academia. Nós afetamos de maneira positiva a vida de mais de 220.000 jovens em várias escolas e universidades na Índia com os nossos cursos.
E também fundamos 5 empresas globais, onde, nos últimos anos, exercemos as funções de guias e visionários. Não é exagero dizer que somos profundamente satisfeitos e bem-sucedidos em tudo o que fazemos. A maioria das pessoas que nos olha de fora quer saber como fazemos tanta coisa acontecer. Dizemos que é o poder da nossa consciência. Cada um de nós é muito mais do que nossas mentes limitadas. Somos muito mais do que os nossos corpos. Somos seres transcendentais. Quanto mais você despertar para o poder da sua consciência, mais poderoso se tornará. O universo virá ao seu auxílio com mais facilidade. A própria vida se tornará mais miraculosa. Essa é a chave para os segredos que vamos compartilhar aqui. Se você quiser encontrar soluções para os seus problemas, se quiser realizar seus desejos, precisa despertar para o poder da sua própria consciência. Estamos prestes a compartilhar algo que tornará sua mente poderosa o suficiente para alcançar suas mais sinceras intenções. Os 4 segredos sagrados foram tirados de nossas vidas e funcionaram na vida de todas as pessoas para quem os ensinamos. Então, abra o coração. Até mesmo durante a leitura e a compreensão de cada um dos segredos, você verá sua vida mudando na direção do milagroso. Descubra o primeiro segredo sagrado. O primeiro segredo sagrado. Eu botei um incenso aqui que agora ele veio com toda a força aqui me purificar. Vocês estão vendo daí a fumaça, olha só. Deixa eu tirar um pouquinho ele aqui. Coloca ele para lá um pouquinho. Então, descubra o primeiro segredo sagrado. Estão prontas? Vamos adiante, meninas? E meninos que lerem também, que ouvirem também depois. O primeiro segredo sagrado. Viva com uma visão espiritual. Qual estado de ser está conduzindo você? Agora quem vai escrever para a gente é Preta Di. Agora é ela quem vai trazer essa contribuição. E para quem está chegando, sejam bem-vindos aí, Valéria e Roseli. Esta fábula antiga vai ajudá-lo a compreender o primeiro segredo sagrado. Leia devagar. Ok, vou ler devagar. 2 monges, Yesmi e Nomi, voltavam para o seu monastério após um dia dando aulas em um vilarejo próximo. No caminho para casa, precisavam atravessar um rio. Quando estavam prestes a entrar nele, ouviram uma mulher chorando. Yesmi se aproximou dela e perguntou qual era o problema. Preciso voltar para o meu bebê, que está esperando por mim no vilarejo do outro lado do rio. Como a água subiu hoje, não consigo voltar, explicou a mulher, desolada, por saber que o filho passaria a noite chorando de saudade. Yesmi se ofereceu para ajudá-la a atravessar. Depois de ser carregada até a outra margem, a mulher agradeceu. E os 2 monges seguiram para o monastério. Após um longo e incômodo silêncio, Nomi finalmente falou. Em um tom agitado, disse: Você entende a gravidade do que fez? Yesmi sorriu. Entendo. Nomi continuou. Nosso mestre diz: nunca olhe para uma mulher. E você falou com ela. O mestre diz: nunca fale com uma mulher. E você tocou nela. O mestre diz: nunca toque em uma mulher. E você a carregou no colo. É verdade, mas faz meia hora que a soltei. Não é você quem continua carregando? Rebateu Yesmi com calma.
Inspira e expira devagar. Vamos ver agora o desenrolar, né? Dessa fábula, dessa pequena fábula. O que é que Preta G vai contar pra gente aqui? Os dois monges da história representam os dois estados internos que todos os seres humanos experienciam. Em cada momento de nossa existência, vivemos em um estado de sofrimento ou de não sofrimento. Chamaremos o estado de não sofrimento de um belo estado de ser. Porque é assim que sentimos a vida quando não estamos sofrendo. Se você não se sentir confortável com o termo sofrimento, substitua-o pela palavra estresse. Geralmente, estresse remete à tensão, mas a raiva, o medo, a solidão e a frustração também são estados estressantes, não são? A palavra sofrimento engloba todos esses sentimentos. Belos estados de ser incluem experiências de calma, conexão, paixão, alegria, vitalidade e paz interior. Quando não estamos no belo estado de ser, nosso padrão é o estresse ou o sofrimento. Se observarmos tudo o que já aconteceu em nossas vidas ou no mundo ao nosso redor, veremos a força impulsora desses dois estados de ser. Por trás da paz ou da guerra, da harmonia social ou de vícios, da persistência ou do fracasso, da bondade ou da crueldade, da cooperação ou de políticas cáusticas e, por fim, de crianças felizes ou de uma geração problemática, encontraremos um estado de sofrimento ou um belo estado de ser. Voltemos agora à nossa história, tendo em mente que Yesmi representa um belo estado de ser e Nomi, um estado de estresse ou sofrimento. Nomi criou um problema inexistente em sua cabeça e ficou nervoso ao tentar resolvê-lo. Yesmi solucionou um problema real de outro ser humano e seguiu em frente na sua caminhada tranquila. Nomi estava agitado antes, durante e depois do evento. Sua agitação interna fez com que ele complicasse demais a situação e agisse de maneira irracional. Yesmi, durante sua ação, estava totalmente presente. Quando a ação terminou, também deixou o evento para trás por completo. Em um belo estado de ser, a ruminação compulsiva sobre o passado e a ansiedade sobre o futuro não existem. Nós experienciamos simplicidade interior e o brilho de uma mente livre. Estamos conectados com o presente. Nomi ficou perdido porque o estado de sofrimento separa. Quando somos Nomi, podemos estar no meio de uma multidão alegre e ainda assim nos sentiremos ausentes. Mesmo quando estamos entre amigos, próximos, a solidão permanece. O estado de Yesmi era diferente. Ele se manteve presente e, ao sentir a angústia de Nomi, tentou ajudá-lo com uma pergunta sábia. Quando estamos em um belo estado de ser, somos sábios o bastante para ajudar a nós mesmos e os outros. Nossas ações são decisivas e poderosas. Todos nós já fomos Yesmi em algum momento e todos nós já fomos Nomi. Já vivemos estressados, desconectados e contribuímos com o caos em nossa vida pessoal e na vida das pessoas ao nosso redor. Mas também já vivemos em belos estados de conexão, contribuindo para o bem-estar do mundo e de nós mesmos.
Em nossos anos de observação da consciência e de sua manifestação na vida, percebemos um padrão recorrente. Não há dúvida de que o sofrimento é destrutivo e que belos estados são rejuvenescedores e revigorantes. Uma vez após a outra, notamos que quanto mais alguém segue em estado de sofrimento, mais a vida se transforma em uma rede emaranhada, da qual não parece haver escapatória. Os problemas se acumulam, as confusões se acumulam, o caos se acumula. Existir se torna uma batalha infindável. Quando prolongamos os estados de sofrimento, de frustração, decepção, inveja ou ódio, todos os aspectos da nossa existência parecem desequilibrados. Entramos em conflito com nossas famílias, com o trabalho, com o governo. Em estados de sofrimento, sentimos como se todas as forças do universo estivessem contra nós. Não importa que decisão ou qual ação tomemos, sempre nos deparamos com um caos cada vez maior em nossas vidas. Boa noite, Graciane, seja bem-vinda. Também já observamos que, em inúmeras ocasiões, quando vivemos em um belo estado de ser, sincronicidades mágicas começam a acontecer. Agora, você pode estar se perguntando o que seria uma sincronicidade? Sincronicidades são coincidências significativas. São acontecimentos favoráveis e harmônicos que ocorrem em alinhamento com suas intenções. É como se os movimentos aleatórios do universo se organizassem em padrões de acordo com os desejos do seu coração para apoiar você. Em um belo estado de ser, nós nos tornamos mais criativos e encontramos soluções incríveis para os nossos desafios. Relacionamentos complicados são curados e novos relacionamentos saudáveis surgem. O pensamento se torna mais claro, o intelecto se torna mais afiado, as nossas mentes se tornam mais calmas e os nossos corações entram em um espaço de conexão. Se você estiver se sentindo confuso com o conceito do belo estado, ou se não tem certeza de que o compreendeu corretamente, lembre que o termo se refere a uma grande variedade de experiências. Ele pode começar como serenidade, felicidade, gratidão, amor ou coragem. A essência de um belo estado de ser é a ausência de um diálogo interno conflitante, uma percepção maior do momento presente e uma conexão mais profunda com as pessoas ao seu redor. Eu vou ler esse pedacinho de novo. A essência de um belo estado de ser é a ausência de um diálogo interno conflitante, uma percepção maior do momento presente e uma conexão mais profunda com as pessoas ao seu redor. Conforme você evolui, poderá despertar para estados transcendentais como paz, serenidade, compaixão, júbilo e destemor. Nesses estados, seguimos o fluxo da vida e despertamos para a unidade e a interconexão de toda a existência. Quanto mais poderoso for o estado, mais fácil será para você impactar o tecido da consciência para manifestar as suas aspirações. Destrinchando a palavra. Agora, esse pedacinho que nós vamos ler foi escrito por Krishnadi. Vamos ver o que ele quer dizer com destrinchando a palavra. Para viver completamente, precisamos acabar com o medo da morte. Para amar totalmente, precisamos dissolver os desapontamentos. Para vivenciar um belo estado de ser,
devemos entrar profundamente no sofrimento e assim nos livrarmos dele. A esta altura, você já deve ter entendido como empregamos a palavra sofrimento. Em termos simples, ela significa uma experiência emocional desconfortável. É abrangente. As ocorrências mais leves de sofrimento que costumam passar despercebidas são irritação, apreensão e decepção. Conforme você continua se entregando a elas, o próximo estágio de raiva, ansiedade e tristeza se desenvolve. Se você não foi ensinado como dissolvê-las, elas podem se transformar em ira ou espírito vingativo, pânico ou depressão. Em outras palavras, sentimentos perigosamente obsessivos. Não importa em que nível você esteja sofrendo, é essencial perceber que o sofrimento prolongado faz mal. Estados de sofrimento são os principais destruidores de cada um dos seus sonhos. Há outra palavra muito conhecida, porém decisiva, que gostaríamos de discutir para que você compreenda de verdade o significado de sofrimento. 2 pontos. Problema. Vamos destrinchá-la. O que é um problema? A principal diferença entre sofrimento e problema é que o sofrimento é uma experiência interna, enquanto o problema é externo. Ele pode variar de um inconveniente pequeno a um obstáculo extremamente difícil, mas cabe a você determinar como lidar com a situação, a partir de um estado de sofrimento ou de um belo estado de ser. E se você romper um ligamento na aula de lutas marciais e não puder fazer aquela viagem aventureira que tinha planejado? Meses de preparativos jogados no lixo. Isso é um problema. Ou digamos que tenha sido demitido. Seria impossível sustentar sua família ou pagar as contas. Você precisaria se mudar. Isso é um problema, com consequências graves. E o que aconteceria se sua mãe idosa ficasse muito doente e precisasse de sua total atenção? E se você tivesse que se mudar de volta para sua cidade natal, porque ela se recusa a ficar na sua casa? E se tivesse que abrir mão de uma oferta de emprego maravilhosa? Isso também é um problema, ou uma situação desafiadora. Deixa eu ver aqui a hora. Está cedo. O fator mais decisivo para o rumo que essas situações tomarão no futuro é o estado a partir do qual você lida com esses desafios ou problemas. Se pensarmos bem em casos como esses, notaremos que eles podem acontecer com todas as espécies vegetais, humanas e animais. Sempre que ocorre uma tempestade, centenas de plantas e árvores... O vídeo pausou um pouquinho e eu vou reler essa frase, mas ele já voltou aqui. Se pensarmos bem em casos como esses, notaremos que eles podem acontecer com todas as espécies vegetais, humanas e animais. Sempre que ocorre uma tempestade, centenas de plantas e árvores são arrancadas do solo. Muitas morrem. Bichos na mata perdem territórios e enfrentam escassez de comida. Às vezes precisam deixar seus lares para trás por causa de uma ameaça inesperada. Quando minha equipe estava filmando um documentário sobre a vida animal, Tiger Green, em 2010, fiquei surpreso com as semelhanças entre os nossos problemas
e os problemas dos tigres na selva. No filme, uma tigresa enorme chamada Makili perde o seu território para sua filha e é forçada a abandonar um terreno farto. No fim, ela recua para uma parte menos fértil da floresta. Felizmente, Makili não pensa como nós. Se pensasse, poderia passar o resto da vida deprimida. Os desafios não são exclusividade da espécie humana, mas a maneira como vivenciamos um desafio é exclusiva para cada um de nós. Se você perdesse o emprego, passaria o dia todo na cama, contemplando seu fracasso, ou veria um novo caminho surgindo diante dos seus olhos, cheios de oportunidades. Se a sua comunidade fosse atingida por um terremoto ou um tsunami, você ficaria paralisado pelo medo de uma nova tragédia ocorrer? Ou se esforçaria para reconstruir a vida e dar apoio à comunidade com uma postura calma e determinada? O que nos faz escolher como reagimos à vida? Nosso estado de ser. Todos nós enfrentamos desafios. E, para muitos, esses desafios são exacerbados por pobreza, instabilidade política, opressão sistemática e desastres naturais. Temos alunos de diversas origens socioeconômicas, aqueles cujas vidas não foram afetadas por grandes tragédias, assim como os que foram arrasados pela violência e por doenças. Mas observamos todos os tipos de pessoas aprenderem a transcender o sofrimento e viver em um belo estado de ser. Além disso, o poder do belo estado de ser quebrou barreiras e abriu novas portas para elas, ajudando-as a superar desafios e oferecendo soluções criativas até para os problemas mais complicados. Porém, para encontrar o poder verdadeiro da consciência, é preciso trilhar um caminho. E o primeiro passo exige uma decisão importante: dizer não para uma vida de sofrimento, mesmo que apenas por um dia, e dizer sim para viver no belo estado interior. Você é capaz de assumir esse compromisso? É capaz de imaginar uma vida assim? Cada dia passado em sofrimento é um dia desperdiçado. E cada dia passado em um belo estado de ser é uma vida vivida de verdade. E agora ele entra numa outra parte em que ele pergunta: mas o que é uma visão espiritual? Basicamente, a vida é formada por dois aspectos: fazer e ser. Fazer inclui todas as ações que tomamos para alcançar o sucesso. Criar contatos, desenvolver e encerrar relacionamentos, adotar hábitos. É a face que exibimos ao mundo exterior. E com muita frequência, o aspecto em que mais nos concentramos. Ser, por outro lado, é como sentimos a vida. Talvez você abra um sorriso quando entra em uma reunião, por exemplo, porque sabe que é isso que precisa fazer para se mostrar confiante. Porém, por dentro, a história é diferente. Talvez você se sinta assustado, nervoso ou completamente desesperado. Nossa sociedade premia o fazer e dá muito pouca atenção ao nosso estado de ser interior. Poucos de nós realmente dão prioridade a criar uma bela experiência interna, preferindo viver como se a carreira, o
o desempenho, a aparência, a classe social ou a segurança financeira fossem as únicas coisas importantes. Essa completa negligência com o ser e a obsessão com o fazer causam extremo desequilíbrio na maneira como vivemos e joga em um turbilhão de obstáculos inesperados. Oi, Adele, boa noite, seja bem-vinda. Obrigada pelos corações. Coraçõezinhos para você também, viu? De acordo com Jennifer Reed, coautora do best-seller Histórias para Aquecer o Coração das Mulheres, 101 histórias para abrir os corações e reacender os espíritos das mulheres. A maioria dos seres humanos tem uma média de 12.000 a 60.000 pensamentos por dia, em grande parte repetitivos. E surpreendentes 80% da nossa tagarelice mental são negativos. O que significa que, em média, a maioria das pessoas passa 80% do tempo em um estado inconsciente de sofrimento e apenas 20% em um belo estado de ser. Para vivermos de verdade, precisamos inverter essa proporção. Gradualmente, 20% se tornam 40%, 50%, 60%, 70%, 80% ou mais, vivendo em um belo estado. Imagine como a vida seria bela a partir desse estado. O primeiro segredo sagrado é projetado para nos ajudar a fazer exatamente isso. Ao manter uma visão espiritual para si mesmo, você será capaz de transformar o seu mundo interior. Vou compartilhar uma experiência pessoal para ajudá-la a compreender. Para ajudá-la a compreender o poder da visão espiritual. Desde o meu primeiro encontro místico, aos 11 anos, estados de consciência magníficos surgiram em mim de maneira espontânea. Por mais estranho que pareça, nenhuma dessas experiências interferiam com as minhas brincadeiras e a minha diversão. Aos 19 anos, eu estava determinado a montar um centro para um número cada vez maior de buscadores espirituais. Ao refletir sobre o assunto, eu percebi que queria construir mais do que um centro. Eu queria criar um ecossistema completo que ajudaria a dar apoio à transformação de qualquer indivíduo que entrasse lá. Pedi o consentimento e a bênção dos meus pais para o projeto. Meu pai viu a criação de um espaço em que a consciência humana seria impactada, onde as pessoas poderiam entrar em estados despertos de consciência. Minha visão estava pronta. O plano era criar uma estrutura mística que auxiliaria as pessoas a sentir o que eu sentia. Essa estrutura não apenas teria um impacto na consciência das pessoas que a frequentassem, mas também afetaria a consciência coletiva humana. Eu me lancei no projeto com uma incrível animação. Menos de um mês após expressar a intenção, as pessoas e os recursos necessários começaram a se materializar. Sincronicidades grandes e pequenas começaram a surgir ao nosso redor. A primeira ocorreu quando encontramos um arquiteto que conhecia os antigos princípios místicos da arquitetura sagrada. A segunda, quando achamos um terreno mágico que poderia concretizar essa visão sagrada. Um lote de 180.000 metros quadrados no meio de uma floresta, localizado aos pés de uma cordilheira incrível, irradiava energias muito fortes. Escolhi a Larsen e Toubro para ser a empreiteira que executaria o projeto no local sagrado, que se tornou o Eckham, uma construção de mármore magnífica
de 3 andares, com um santuário de 17 metros quadrados. Eu queria criar uma maravilha mística que permaneceria de pé por 1000 anos e afetaria a consciência humana. Hoje, o Eckham é uma joia no centro da academia. 4 meses após o início do projeto, recebemos uma advertência do Departamento do Meio Ambiente que dizia: o terreno fica localizado no meio de uma reserva nacional. Eles exigiram que interrompêssemos imediatamente o trabalho. Os veículos da empreiteira foram proibidos de entrar no local. Fiquei chocado, porque tínhamos autorização de todas as autoridades competentes de construção civil. O projeto fora aprovado. Como havia uma estrada, presumimos que o acesso era permitido. Porém, o Departamento de Desenvolvimento Urbano e Residencial se esquecera de mencionar que não era. Enquanto isso, a empreiteira me informou que estouraríamos o orçamento, já que tinham mobilizado sua força de trabalho e todos os equipamentos. As contas iriam subir muito agora. Todas as pessoas com quem eu conversava diziam a mesma coisa. Seria impossível conseguir a permissão para construir algo dentro de uma reserva nacional, já que a Índia tem leis florestais muito rígidas. Mesmo que eu levasse o caso ao tribunal, levaria 5 ou 6 anos até encontrarem uma solução. Conforme a crise piorava, eu me mantive enraizado à minha visão espiritual de não sucumbir aos estados de sofrimento. Sabia que o projeto do Eckham era maior do que qualquer um de nós. Permaneci enraizado à minha fé de que aquele terreno sagrado serviria para despertar milhões de pessoas para uma consciência transformada. Então ele precisava acontecer. Incrivelmente, estados poderosos começaram a surgir na minha consciência. Testemunhei o projeto acontecendo na minha mente. Não havia alternância entre passado e futuro. Aquilo se tornaria realidade. Minha equipe seguiu com seus esforços dedicados para conseguir permissão do Departamento do Meio Ambiente para usar a estrada. E a mágica começou a acontecer. Em menos de 90 dias, o pedido passou por mais de 20 mesas para receber níveis diferentes de autorização. Resumindo, conseguimos permissão para usar a estrada. Aquilo era algo histórico e completamente fora do comum. E, mais importante, eu não precisei me desesperar para fazer as coisas acontecerem. Permaneci fundamentado em minha visão espiritual para direcionar o projeto a partir de um belo estado de consciência. Quase 16 anos após essa sincronicidade, milhares de pessoas passam todos os dias pela estrada até Eckham para meditar, para o despertar individual e para a paz mundial. Essa foi apenas uma de muitas experiências em que manter a minha visão espiritual causou resultados incríveis. Ter uma visão espiritual é diferente de ter um objetivo. Objetivos são voltados para o futuro, são esperanças e planos que fazemos para a vida. A visão espiritual, por outro lado, não é um destino. Ela se refere ao estado de ser que você escolhe viver enquanto tenta alcançar seus objetivos. É por isso que chamamos a visão espiritual de mãe de todas as visões. Digamos que você tenha a visão de ser pai ou ser mãe. Isso é um papel. Trata-se apenas do fazer. Qual é o seu estado interior todos os dias? Você se sentiria bem preenchendo o seu papel de pai ou mãe em um estado de confusão, frustração ou culpa? Ou preferiria cumprir esse papel
enquanto vive um belo estado de conexão e clareza. Você gostaria de ser um pai feliz, realizado, grato? Você é realmente apaixonada pelo adjetivo? Por viver em um belo estado de ser enquanto persegue os seus objetivos? Ou são apenas o verbo e o fazer que importam? Mais uma vez, lembre que a decisão mais importante a ser tomada é esta: a partir de qual estado você quer viver a vida? Em que estado quer criar o seu destino? A manutenção de uma visão espiritual profunda e focada para acabar com o sofrimento e viver em um belo estado de ser, mesmo que por 2 minutos por dia, aumenta o fluxo de sangue no córtex cingulado anterior e nos lobos frontais do cérebro, diminuindo pensamentos emocionais desnecessários. Respira um pouquinho. Deixa eu cumprimentar minha querida amiga Selvina. Oi, minha querida amiga Selvina. Deixa eu olhar o nosso tempo aqui. A gente está faltando ali 15 minutinhos para terminar. A gente faz 1 hora, né, aqui só de leitura. E a gente entraria numa outra parte agora escrita por Preta Di. Então, para a gente não entrar e parar essa parte no meio, né, eu vou fazer o seguinte: eu vou encerrar essa leitura aqui agora. A gente vai continuar na próxima quinta-feira, aqui na página 35, a prática mágica da Soul Sync. A gente vai entrar nessa parte. E eu quero pedir a vocês, então, que vamos fazer aquele relaxamento e vamos receber aquela bênção, né? A bênção da Diksha, né? Que é um fenômeno, é uma bênção. Você não precisa fazer absolutamente nada, somente ficar sentadinha, ficar parada. Selvina, quem quer comentar algo, pode comentar. Se quiser fazer alguma pergunta sobre a leitura de hoje, ou se tiver alguma percepção, se caiu, se chegou algum insight, se você quiser compartilhar aqui, escreve aqui para a gente ver, né? Foi muito interessante, né? A gente aprender sobre esses 2 estados de ser, né? O belo estado de ser e o estado de sofrimento. A gente entender um pouquinho também a diferença entre o sofrimento e o problema, né? E os problemas, eles estão aqui fora, estão acontecendo aqui no nosso externo, mas o sofrimento, ele é interno, né? Então, a gente pode escolher a forma como a gente vai lidar com o problema, e o estado interno que a gente vai estar vai dizer se a gente vai se sair bem, né, do problema, ou se a gente vai aumentar o problema e vai ficar ali dentro daquele sofrimento, né, aquela coisa toda lá. Então, deixa eu ver aqui. Você quer saber sobre as lives? Toda quinta, às 19 horas. A gente começou na quinta-feira passada, hoje é o 2º dia. E todas as quintas, às 19 horas, a gente vai estar aqui fazendo a leitura deste livro poderosíssimo, maravilhoso, sabedoria para a nossa vida, para transformar a nossa vida, que é os 4 segredos sagrados. Então, a live eu vou salvar, vai ficar aqui no feed, mas também eu vou colocar lá no canal do YouTube, que você já conhece, e lá também já tem o primeiro dia que a gente fez a leitura, que foi a introdução desse livro. Então, hoje a gente vai encerrando por aqui essa leitura, e eu peço a você agora que sente numa posição confortável, numa posição desperta, tente ficar com o corpo paradinho, tente ficar quietinha, pode fechar os seus olhos. Não divulgamos na terça, não tem problema, na próxima terça, Selvina, a gente vai fazer essa divulgação lá. É um doce essa mulher. Então vamos ficar com o corpo imóvel, vamos fechar os nossos olhos, começar a fazer aquela inspiração lenta e profunda. A única coisa que você precisa fazer é estar com o seu coração aberto, receptivo, para receber uma bênção muito poderosa.
Você vai ouvir aqui um mantra que eu vou começar, que vai começar a tocar, que ele é o Hamsa Soham Ekam, que significa eu sou você, você sou eu e nós somos um. Ou eu sou Deus, Deus sou eu e nós somos um. Eu sou Jesus, Jesus sou eu, nós somos um. E você com aquele que é o seu divino, com aquele que é o seu sagrado. Não tem religião. É aquele que você conecta, é aquele que você chama quando você se sente em estado de sofrimento e você precisa de ajuda. É aquele que caminha com você dentro do seu coração. Então é esse que você agora vai fechar os seus olhos, ficar parada, respirando, com o coração aberto, apenas para receber essa bênção que este seu divino vai trazer para você agora. Esteja apenas receptivo. Você vai ouvir aqui o mantra, se você quiser recitar no seu coração, pode recitar, se não, fica só escutando, só deixa o coração aberto e eu vou estar aqui fazendo a transmissão dessa bênção. Eu passei por uma iniciação com Krishnadi, com Preta Ji. Eu fui iniciada por eles para receber e passar essa bênção para você, para as pessoas, para a humanidade, tá certo? Então vamos lá, vamos concentrar agora, respirar. Imagina uma luz dourada, muito bonita, entrando pelo topo da sua cabeça, descendo, tomando o seu corpo, uma luz brilhante, dourada. Ela preenche todo o seu corpo e preenche o seu coração. Sinta essa luz no seu coração. Receba a Diksha, a bênção da unidade.
Permita agora que esse estado de paz, de tranquilidade, de bênção se estenda por toda a sua família, por todos os seus entes queridos, seus amigos, seus colegas de trabalho. Que essa bênção chegue em todos os lugares no planeta, em todos os seres. Que todas as pessoas experimentem paz. Que todas as pessoas experimentem um belo estado de ser. Amor, serenidade, tranquilidade, coragem espiritual. Para tornar esses aprendizados, essas sabedorias, em experiências reais de vida. Faça uma inspiração profunda, lenta e devagarzinho. Vai abrindo seus olhos no seu tempo. Como estamos aí? Deixa eu ler aqui o que é que vocês escreveram para mim. Vamos interagir. Aqui, Maria Helena, eu já estive nesse estágio de equilíbrio em todas as áreas da minha vida. Estou me dedicando com muito amor e dedicação para voltar ao estágio que eu já experimentei. Que bom, né? Já sabe que tem um caminho aí. Vai voltar para onde você já conhece. Isso aí, Maria Helena. Deixa eu ver aqui. Andréia. O uso da imaginação vivenciada. Minha amiga, a gente está aprendendo para tornar essa experiência uma experiência vívida, uma experiência na nossa vida. Então a gente se encontra na próxima quinta. Selvina, eu acho que já saiu, ela escreveu ali que está saindo, mas ela ainda está com a gente aqui. Então, Selvina, estamos saindo todas, vamos para a vida, vamos pensar e vamos construir esse belo estado, vamos acessar esse belo estado e viver, né, procurar viver com essa visão espiritual, aprender a viver com essa visão espiritual. Então, quinta-feira eu espero vocês aqui para a gente dar continuidade na página 35, a prática mágica da Soul Sync. Você não pode perder, tá bom? Beijo, boa noite, obrigada por estar comigo aqui. Foi um prazer, foi uma grande alegria compartilhar com vocês essa leitura. Vamos em frente.